Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aproveite bolsas de 30% no curso. Participe. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta ao vivo, né? Todos os dias às 18 horas. Hoje a gente está recebendo essa presença ilustre do Jean Willis aqui no Cultura Geral. Cultura Geral está completando 5 anos de pensamento crítico, democracia, esse emaranhado de coisas que a gente tem vivido nessa modernidade líquida, né? Jean, seja muito bem-vindo, jornalista, meu amigo, professor, intelectual, um dos grandes intelectuais do Brasil hoje, que vai trazer para a gente uma reflexão bem moderna e bem atual da sociedade brasileira. Seja muito bem-vindo, meu amigo, é um prazer te receber. Obrigado, Ederson, parabéns já aos 5 anos de Cultura Geral. Esse termo, eu gosto muito de um termo que a Lilia Schwartz usou para me designar, intelectual público. Porque a palavra intelectual tem um peso tão grande, né? E o intelectual público envolve esse ativismo mesmo, esse engajamento em questões mais práticas, mais pragmáticas. Eu me considero mesmo um escritor. Quando alguém me pede para se identificar, eu sempre gosto de jornalista e escritor. Eu acho melhor do que intelectual. Jean, é bom que comece essa conversa super leve, né? Porque o assunto, às vezes, fica meio espinhoso assim, no meio do caminho, mas... A primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre democracia e diversidade. Como é que a gente faz essa concatenação dessas ideias? Cara, democracia para valer é diversidade, né? Ainda que a democracia no seu berço, ela tenha nascido problemática na medida em que ela não contemplava os estrangeiros, né? Para usar um termo atual, xenófoba, ela não contemplava os escravos nem as mulheres, ainda que ela tenha esse início problemático no seu berço, a tendência das democracias é se democratizar, né? A democracia é uma experiência que muda no tempo e muda no espaço. Há democracias e democracias. Há democracias em diferentes estágios e as democracias, inclusive, podem morrer, podem acabar, podem agonizar. Mas a democracia pressupõe diversidade. Não há democracia sem diversidade, até porque a democracia é um sistema produtor de direitos, né? A democracia pressupõe que um direito pode ser reivindicado, inclusive pode entrar em rota de colisão com outro direito, e há que equacionar essas pressões de direito, né, para contemplar todo mundo nesse espaço da cidadania. Para mim, não há democracia sem diversidade. Não existe democracia de verdade, é uma democracia que se pretenda democrática, por mais que seja redundante isso, sem contemplar a diversidade, sem contemplar a pluralidade de vozes, né? E não só a pluralidade, mas a representação dessa pluralidade. É fundamental que à mesa democrática, ao debate democrático, ao parlamento, se a gente pensar que o parlamento como uma materialização por excelência da democracia, é fundamental que nesse parlamento, nessa mesa de negociação, estejam representadas o maior número de vozes possíveis, né? Para daí, dessa multiplicidade de vozes, ser debatido o espaço comum, o mundo comum. Outra pergunta ligada à democracia, que é imprensa, liberdade de imprensa, poder, e como é que a gente amarra isso também no espaço democrático? As democracias pressupõem sempre uma imprensa livre, né? Não há democracia sem imprensa livre, sem a livre opinião, sem a liberdade de expressão. Entretanto, isso não sou eu que estou dizendo, o Tzvetan Todorov escreveu um livro incrível chamado Os Inimigos Internos da Democracia. Ele parte de um debate filosófico entre Santo Agostinho e Pelágio, o debate desses dois homens, sobre a ideia de livre-arbítrio, para fazer um debate sobre como as democracias e os seus próprios fundamentos são capazes de engendrar inimigos contra ela mesma, ou seja, a própria democracia pode engendrar seus inimigos internos. Não se tratam de inimigos externos,
não se trata apenas das democracias ameaçadas por inimigos externos, por ditaduras, autocracias, teocracias. Muitas vezes as democracias engendram os seus próprios inimigos a partir de valores e de fundamentos dela mesma. Então, por exemplo, a liberdade de expressão é um valor da democracia. Entretanto, e a liberdade, não só a liberdade de expressão, mas a liberdade de associação também, né? Toda democracia implica uma liberdade de associação, você se associar em partido, você se associar em movimentos sociais, você se associar em organismos da sociedade civil. Entretanto, essa liberdade pode servir para uma associação criminosa ou uma associação, por exemplo, como essas associações de extrema-direita, esses grupos de extrema-direita, que atentam contra a própria democracia. E a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, pode muitas vezes carregar um discurso de ódio, de intolerância, que ameaça, inclusive, a liberdade de opinião e a pluralidade de vozes. Então, essa é uma contradição que as democracias têm que resolver. E elas tentam resolver, e o funcionamento delas tenta resolver isso. Então, por exemplo, no caso, para a gente ficar numa questão muito concreta, sair um pouco da teorização, da elucubração teórica, a gente tem um Código Penal que precisa, numa sociedade agora impactada e transformada pelas novas tecnologias da comunicação e da informação, precisa ser revisto, mas o Código Penal prevê os crimes de calúnia, injúria e difamação, justamente para conter e dizer para as pessoas que elas são livres para dizerem o que querem, para expressar suas opiniões e fazer o debate político, mas elas não estão livres para mentir, para caluniar, para difamar, para injuriar, né? Então, quando se prevê esses 3 crimes, isso põe um limite ao exercício dessa liberdade de expressão. E isso deveria ser um valor introjetado por toda pessoa numa democracia. Quer dizer, eu sou livre para fazer um debate político, mas eu não posso mentir sobre você, Ederson. Eu não posso inventar uma calúnia sobre você. Eu tenho que debater seus argumentos e você tem que debater os meus argumentos. Agora, quando eu não posso vencer você, eu não posso destruir você como pessoa, com calúnia, injúria e difamação. Tampouco eu posso sabotar as eleições livres e limpas, né? Se eu perco as eleições no debate eleitoral, eu tenho que aceitar uma derrota eleitoral. Eu não tenho que sabotar o jogo eleitoral, virar o jogo, dar golpes, fraudar eleições, né? Não posso fazer isso. Bom, aí nós entramos num campo das fake news, entramos num campo dessa composição da informação que é ludibriada, né? Isso é uma realidade. Eu entrevistei aqui o Diogo Reis, que é um dos maiores especialistas do Brasil sobre fake news. Como lidar com isso, Jean? Sei que foi também deputado federal, o desafio de lidar com isso dentro do Congresso Nacional e também na sua vida pessoal e na sua vida acadêmica. Eu acho que a gente está vivendo esse limite que o Han fala, né? Que o Byung-Chul Han fala, que nós estamos perdendo o limite entre o público e o privado, né? Como é que a gente trabalha tudo isso e como é que a gente entende toda essa modernidade líquida de tudo que está acontecendo? Olha, antes de responder sua questão específica, é preciso lembrar que também o processo, a democratização da democracia implica uma democratização dos meios de comunicação e o reconhecimento da comunicação como um direito humano, né? A terceira geração de direitos humanos implica o direito à informação e o direito à comunicação de qualidade. Toda pessoa precisa ser bem informada e ter acesso aos meios de comunicação e ter acesso aos meios de produção de comunicação e de mensagem. Então, uma batalha em todas as democracias é por democratizar antes os meios de comunicação de massa, que em todo o mundo sempre pertenceram a grupos, né? A conglomerados, a famílias, no caso do Brasil, a famílias específicas, mas em outras partes do mundo os meios de comunicação pertencem a conglomerados de mídia, que controlam a informação e, portanto, controlam os imaginários, né? E aí, o século XXI viu nascerem novas tecnologias da comunicação e da informação que, a princípio, tinham um potencial democratizador, né? A internet surge como um potencial imenso de democratizar o acesso à informação, ao conhecimento, à expressão, aos meios de expressão, né? A internet como um espaço livre. Entretanto, também, imediatamente,
os conglomerados de mídia foram colonizando esse novo espaço e transformando nossa relação com ele e reduzindo nossa relação com ele às mídias sociais. Então, uma metáfora que eu sempre uso é que nós entramos no oceano e tínhamos um oceano pela frente para explorar, e essas plataformas de comunicação construíram em torno de nós um aquário. Então, a gente está no oceano, a gente consegue ver um oceano, mas a gente está dentro de um aquário. As paredes de vidro construídas pelos algoritmos das mídias sociais. Então, agora a batalha é a batalha por democratizar também esses meios, né? Da gente romper essas paredes invisíveis que as mídias sociais construíram em torno de nós, com a autoridade algorítmica, né? O funcionamento das mídias sociais a partir de um algoritmo que vai cercando você do mesmo, né? Vai mergulhando você no inferno do mesmo, para fazer uma referência a Sartre, quando ele diz que o inferno são os outros. Na verdade, o inferno hoje é o mesmo. O algoritmo vai prendendo você, vai indicando. Quanto mais você curte determinados assuntos, o algoritmo lhe indica assuntos iguais a esse, vai indicando perfis parecidos com o que você costuma curtir e vai tirando do seu horizonte a diversidade, o contraditório, né? E quando você está cercado por essa bolha invisível, aí fica muito mais fácil manipular você. Então, é assim que operam as fake news. As fake news, elas são informações falsas, falsificações, travestidas de notícia, que parasitam a forma da notícia na internet, construídas para manipular grupos específicos de pessoas a partir das informações que essas mesmas pessoas forneceram às plataformas de comunicação. Então, é importante que as pessoas saibam disso, né? Que na sua relação com as plataformas de comunicação, o Facebook, o Twitter, Instagram, YouTube, Google, você está fornecendo dados sobre você, não só os dados que seu nome, telefone, a sua família inteira, sua rede de relações, o seu tipo sanguíneo, mas os seus gostos, os seus medos, os seus preconceitos são identificados pelo algoritmo, são datificados, convertidos em dados e servem a uma base. E essa base tem sido vendida, especulada, minerada por diferentes grupos políticos em diferentes países para impactar processos eleitorais, para dirigir pessoas em processos eleitorais e decisórios. Então, isso aconteceu no Brexit, por exemplo, né? O Reino Unido saiu da zona do euro, foi um impacto horrível para a economia do Reino Unido, mas as pessoas foram manipuladas por mentiras, né, em relação à Europa, em relação aos imigrantes. Então, foi manipulado o medo, a xenofobia das pessoas. As eleições americanas foram impactadas e Donald Trump venceu as eleições. E agora tem todo um debate nos Estados Unidos, nas eleições desse ano, se elas vão ser novamente invadidas por essa enxurrada de mentiras e de manipulação das pessoas. As eleições no Brasil foram também manipuladas por fake news. E antes disso, as fake news atingiram reputações de pessoas, sobretudo de ativistas de direitos humanos. E foi o meu caso. Então, as fake news não me interessam só porque eu fui e sou uma vítima das fake news, mas elas me interessam como um fenômeno de comunicação que eu tenho estudado. Então, eu comecei uma pesquisa pela Open Society Foundation aqui, pesquisando fake news. Depois eu integrei o programa da Universidade de Harvard, do Instituto Afro-Latino-Americano do Hutchins Center, como professor visitante para dar continuidade a esses estudos. E eu ainda estou, na verdade, ligado ao Instituto até o final de agosto. Eu estou ligado, foi um ano que eu fiquei na universidade produzindo, dando continuidade a esses estudos, e agora vou dar seguimento a ele no doutorado. Esse é um problema sério, que é um problema da contemporaneidade, né? O filme Matrix, das irmãs Wachowski, que agora as duas são mulheres, né? Eram os irmãos Wachowski, mas são duas pessoas trans, agora elas são irmãs, as irmãs Wachowski. Elas fizeram Matrix, que é um ícone da cultura pop, nos anos 90, e Matrix previa a Matrix apresentava uma distopia em que a humanidade tinha que lutar contra robôs. A humanidade estava inserida numa Matrix, numa ilusão, servindo para alimentar uma estrutura, uma máquina, uma inteligência artificial que prendia as pessoas em bolhas, né? As pessoas estavam literalmente dentro de uma bolha amniótica, servindo de bateria, né, de alimentação para uma inteligência artificial, uma Matrix,
e as pessoas que se libertavam da Matrix tinham que lutar contra robôs. Aquela distopia dos anos 90, ela já está se realizando hoje, né? A gente já está alimentando máquinas, né? Por exemplo, eu, você e todas as pessoas, a gente vive alimentando esse celular. Ele nunca pode morrer, a gente está sempre pronto a colocá-lo na tomada, né? A gente já está lutando contra robôs. Os robôs, os bots, os perfis falsos criados por inteligências artificiais já agem nas mídias sociais, no Facebook principalmente, no Twitter. Eles atacam, eles deixam comentários insultuosos, eles vão fazendo aquilo que a Margaret Mead, se eu não me engano, uma teórica da comunicação alemã, chama de espiral do silêncio. Quer dizer, a quantidade de ataques que o robô produz é para justamente silenciar quem tem uma opinião contrária. Então, por exemplo, as celebridades, elas são muito atacadas, né? Uma celebridade que, por exemplo, coloque uma opinião contra o Bolsonaro, a caixa de comentários dela é invadida por insultos, por uma série de perfis insultando ela, e que obriga ela a apagar o post ou obriga ela a nunca mais tocar no assunto com medo de ser insultada. Então, com isso, vai se produzindo um silenciamento. E as pessoas não sabem disso, as pessoas não sabem que esse tipo de inteligência está operando, que esse tipo de robôs atacam. Poucas as pessoas sabem disso. Essa caixa preta não se abriu. Os próprios partidos de esquerda, os sindicatos, né, os movimentos ainda não entendem esse mundo direito e me parece que não querem entender. E por isso são pegos de surpresa, foram pegos de surpresa nas eleições de 2018, antes, no golpe de 2016, que já havia um ataque muito grande desses perfis fakes, desses robôs. Na extrema-direita já dominava muito bem essa tecnologia. Então, essa é uma questão séria, é uma questão do nosso tempo, e muito séria. Por exemplo, 100 mil mortos de Covid-19 no Brasil, 100 mil mortos, também são produzidos por uma avalanche de fake news e desinformação sobre a doença, da qual participa o perfil do presidente da República, né? O presidente da República virou um porta-voz de mentiras, de fake news, e usa os seus perfis para isso. E veja, nem mesmo os meios de comunicação de massa, como, por exemplo, a Rede Globo, que já foi hegemônica, conseguem penetrar essa bolha que os algoritmos construíram em torno do eleitorado do presidente, né? O eleitorado do presidente faz parte. E o algoritmo tem essa dimensão, esses grupos, né? Os algoritmos vão encerrando você numa bolha, como eu disse, no inferno do mesmo, que tem a mesma lógica, Ederson, das seitas, né? Das seitas. Como a seita do Pai Divino, ou do Jim Jones, ou do João de Deus, as seitas vão isolando você, né, fisicamente, vai lhe tirando o contato dos seus familiares e outras pessoas, vai lhe encerrando naquela comunidade de fé, de modo que as pessoas aceitam tudo, inclusive os abusos sexuais, e inclusive, por exemplo, se matar coletivamente, como foi a seita de Jones, né? Ele convenceu a comunidade de fé a se matar e todo mundo se matou. Então, esse é o perigo das seitas. E aí, quando eu digo perigo das seitas, eu não estou falando só dessas seitas que a gente conheceu, extremistas e que ganharam notoriedade, mas as seitas evangélicas também são um pouco isso, né? Elas vão encerrando as pessoas naquele mundo, naquela comunidade de fé, em que a voz do pastor é a única voz autorizada, as pessoas são estimuladas a romper os vínculos com o mundo, né? Você morre para o mundo e nasce para Jesus. Então, você rompe os vínculos com o mundo, muitas vezes com os seus vizinhos, com as suas famílias. Você passa a acusar a pessoa como, você é do mundo, agora você ouve música profana, então eu não quero mais contato com você. E você vai se encerrando na comunidade de fé e você vai se isolando de opiniões que possam alargar seu horizonte, que possam lhe colocar em contradição, que possam lhe levar a repensar. Ô Jean, uma das coisas que eu conversei com o Alessandro Molon, quando nós tivemos aqui entrevista com ele, foi que o campo progressista perdeu ou abandonou a periferia. E, obviamente, você deixa de oxigenar na periferia movimentos de diversidade, de fortalecimento da democracia. Como é que você enxerga tudo isso, se você concorda com isso, e como é que a gente trabalha isso para voltar para a periferia? Eu acho engraçado o Molon dizer isso, porque o Molon não está na periferia, né?
ninguém mais branco, hétero, bonito, rico, católico do que o Molon, né? O Molon não chega à periferia. Não sei se o Molon quer chegar na periferia, né? Mas olha, quando eu venho da periferia, né? Eu nasci e me criei numa periferia. Eu venho da periferia, minha família, boa parte da minha família vive na periferia. Quando eu fui deputado, os meus mandatos foram mandatos muito interseccionais e de muita popularidade e capilaridade. Onde eu não chegava pela via identitária, por exemplo, a comunidade LGBT, na sua capilaridade, porque a comunidade LGBT ela é transclasse social, há gays pobres, ricos, de classe média. Então, eu chegava a todos eles por esse discurso, mas eu chegava aos pobres e aos pretos pela defesa, por exemplo, das religiões de matriz africana. Os terreiros de candomblé estão nas periferias, nos lugares mais distantes, né? Os candomblés são, e batuques e xangôs são religiões de frequência de muita gente pobre, né? Ou seja, quando alguém conseguia fazer isso, conseguia fazer esse diálogo, os partidos não abriam muito espaço, porque os partidos de esquerda, eles gostam de repetir essa crítica, mas eles pouco se oxigenam, né? Como é que vai ouvir a periferia se os dirigentes são todos homens brancos de classe média, né? Onde é que está dentro dos partidos a voz da periferia, as lideranças da periferia, o movimento hip hop, os artistas do hip hop? Quando foi que os partidos se abriram mesmo para essas pessoas de verdade e dialogaram com elas? Quando foi que as pessoas quiseram entender o consumo cultural dos pobres, né? Acho muito engraçado o Molon dizer isso, porque ele faz parte de uma esquerda muito elitista, né? Uma esquerda muito elitista, que não gosta de reality show, que tem preconceitos com o consumo cultural dos pobres. Como é que a gente vai se aproximar das pessoas dessa maneira, né? É uma crítica pertinente, eu só não acho que ele seja a pessoa mais autorizada a fazer essa crítica, ainda que seria muito bacana que ele assimilasse essa crítica e abrisse o mandato dele. E eu estou falando isso, eu gosto muito do Molon e respeito muito o Molon. E acho que eu posso fazer essa crítica tranquilamente, porque também a gente não tem que abrir mão da crítica e do debate, né? A gente está vivendo num mundo em que as pessoas têm muito melindre de dizer as coisas. Não é uma ofensa a ele, eu não estou ofendendo ele, eu estou fazendo uma crítica política. Eu acho que se a gente quer dialogar com a periferia, a gente precisa olhar dentro de nós mesmos, né? Será que ele já parou para ver quem compõe o mandato dele? Entre os assessores dele, quantos são da periferia, né? E todos os deputados de esquerda, do PT, do PSOL, do PCdoB, do PDT, do PSB, né? E eu digo isso com tranquilidade, Ederson, porque, por exemplo, o meu mandato era formado mais da metade por mulheres, era formado por pessoas da periferia, por pessoas pretas, judeus, do candomblé, 2 mulheres trans, lésbica, a diversidade que eu atuava, a diversidade que estava no meu discurso e nas minhas propostas legislativas estava no meu mandato, nos meus assessores. E além dessa diversidade dos assessores, eu por sugestão, uma sugestão que eu recebi, inclusive, do Aloysio Mercadante, eu criei um conselho social do mandato, que era um conselho amplo de pessoas que não estavam no partido, que não eram do partido, e que eram de setores diversos da sociedade. Com esse conselho, eu discutia as propostas legislativas, fazíamos o debate político-cultural. A campanha, por exemplo, Nossas Famílias Existem, que foi uma campanha importantíssima de visibilidade das famílias LGBTs, foi construída toda pela gente, pelo nosso mandato, né? Num momento em que o país enfrentava uma ascensão da extrema-direita e que o PT ainda estava no poder antes de ser derrubado em 2016. Então, eu quero dizer que os bons exemplos nesse sentido, a própria esquerda não assimila, né? Então, me parece que ficar reclamando, abandonando, a esquerda abandonou a periferia. Mas de que esquerda a gente está falando? Uma pessoa que tece uma crítica dessa, será que ela não para ver ela mesma? Né? Eu acho que a esquerda fez isso, mas também há dentro da esquerda quem quis se aproximar e quem quer se aproximar da periferia, né? Marielle é um exemplo disso, de alguém que veio da maré, e abria para a periferia, dialogava com a classe média carioca, claro, porque ela também foi aluna da PUC, assessora de Marcelo Freixo, mas ela, pela origem dela, ela tinha um diálogo com aquelas pessoas, né? Era alguém que estava fazendo esse movimento. Há esse movimento dentro da esquerda e a gente precisa dar espaço para ele. Jean, deixa eu amenizar um pouquinho essa conversa. O que a Bahia te deu? Graças a Deus. Régua e compasso.
A Bahia me deu tudo, Amado. Cara, eu sou... Amado, essa foi do inconsciente, hein? Nego e amado é meu vocativo, eu uso com muita frequência, nego, amado. Eu sou de uma cidade que ela é a fronteira entre o recôncavo baiano, a Bahia Preta, né? Porque a Bahia Preta ela está em dois lugares, ela está no recôncavo baiano e ela está no sul da Bahia, a Bahia Grapiúna, né? Na região cacaueira, onde também os negros se concentraram. Então eu sou de Alagoinhas, que é o final do recôncavo, com muitos remanescentes de quilombo, inclusive a família do meu avô Paulo é remanescente de um quilombo. Eu sou filho de um homem preto, neto de um homem preto e de uma avó preta. Minha avó Rosa era, na verdade, miscigenada, a família dela toda era miscigenada com indígena, e uma família de brancos, que é a família da minha mãe. Então eu sou mestiço. Então eu sou dessa Bahia, então eu tenho muito dessa cultura do recôncavo, essa herança cultural africana, mas também Alagoinhas é uma cidade que já está com vistas para o sertão da Bahia. Digamos assim, o Piemonte do sertão da Bahia é Feira de Santana. Então, essa cultura do sertão da Bahia mais identificada como nordestina também está comigo, né? Ela também é minha. Eu sou essa herança. Até hoje é o dia que o Jorge Amado completaria 108 anos de vida. Ele morreu dia 6 de agosto, 4 dias antes do aniversário dele, né? Dia 10 de agosto. E eu escrevi um post hoje sobre ele, sobre o Jorge, né? Sobre como ele inventou uma Bahia, com base nos nomes próprios da cultura baiana anteriores a ele, entre os quais Castro Alves, né? Padre Antônio Vieira e outros tantos. Jorge inventou, junto com Dorival Caymmi, com Caribé, inventou uma Bahia que foi depois reafirmada pelos tropicalistas, né? Tem que fazer um recorte aí. Nós temos que fazer um recorte e deixar um abraço para o Caetano, que foi aniversário dele, de 78. Sim, total. Então, é isso que eu ia dizer. Jorge inventou uma Bahia, Caetano reafirmou essa Bahia está em mim e eu estou reafirmando essa Bahia, porque essa Bahia é uma invenção, mas essa Bahia existe, né? É muito louco dizer que é uma invenção, porque parece que é uma mentira. É uma invenção no sentido de que é uma construção cultural, mas uma construção cultural que tem verdade, que se encarna nas pessoas. A Bahia é o lugar que mais conservou a ancestralidade africana, mas é o lugar que conservou a ancestralidade africana justamente por causa do sincretismo e da mestiçagem. Toda menina baiana, como diz Gilberto Gil, tem um santo que Deus dá, né? Um santo, um orixá que Deus dá. Então, toda pessoa na Bahia, mesmo com essa onda crescente de intolerância religiosa e fundamentalismo religioso, que também chegou lá e que também está na periferia baiana, mesmo com isso, com essa violência simbólica, ainda na Bahia todo mundo tem um orixá, todo mundo quer saber qual é o seu orixá, né? Todo mundo tem essa relação. Jean, eu tenho que fazer um recorte também, porque eu lembro que quando eu entrevistei a Duda Salabert aqui no programa, sim, por 2 vezes, por 3 vezes, uma fala dela foi muito, muito marcante para mim. Que a qualidade de ser humano ela não é lhe dada, você tem que conquistar essa qualidade, né? E eu tenho 2 recortes. Os negros ainda com essa luta nossa, nós negros, né? Meu pai foi capitão regente do Congado aqui na minha cidade. A gente tem uma matriz africana muito forte. Essa ideia de ter que buscar esse pertencimento e reafirmar ele o tempo todo machuca e dói demais, mas é uma luta, uma resistência muito grande. E ela fala muito bem disso, ela fala dessa reafirmação que é preciso buscar. E eu queria fazer uma concatenação também com a ideia que ela teve do mundo LGBT, que até hoje briga por banheiro, né? Ela fala assim, olha, a nossa categoria, vamos dizer assim, de LGBT, ainda luta por isso ainda, como os negros tiveram que lutar por reconhecimento, como as mulheres tiveram que lutar por reconhecimento e tal. Como é que você faz todas essas amarras, né, e pensa tudo isso junto, que eu acho que
A gente não... uma das falas dela também foi assim, eu não preciso carregar uma bandeira, eu sou a bandeira, eu me visto nela, né? Eu acho que isso tudo tem muito a ver com você também. Como é que você se enxerga nisso tudo? Olha, querido, a noção de direito humano, ela não está dada. Inclusive, essa noção de direito humano, ela tem uma data, né? A ideia de direito humano, como a gente entende hoje, aparece pela primeira vez, digamos assim, formulada na Carta da Independência Americana de 1776 e depois na Carta do Cidadão, na Declaração dos Direitos do Cidadão da Revolução Francesa de 1789. 1789, né? Se não estou enganado, acho que é isso mesmo. É isso mesmo. E a partir daí, essa ideia de direito humano vai se encarnando e aparece depois, em 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, depois da tragédia do fascismo, dos fascismos na Europa e especialmente do nazismo na Alemanha. Então, essa ideia de direito humano, ela é recente, né? Ela não é tão presente. Isso significa que a ideia de humano, quer dizer, as pessoas tratadas como humanas e dignas de respeito, ela também é uma conquista de longo tempo. Justamente por estar expulso da categoria de humano que os pretos africanos foram escravizados. E antes dos pretos africanos, houve escravidão em outras partes do mundo com outros povos. As mulheres também estiveram fora dessa categoria, e nós gays desde sempre. Os judeus também estiveram fora dessa categoria, tanto é que o antissemitismo também não começou na Alemanha dos anos 30, né? O antissemitismo é milenar. Ou seja, a gente está numa batalha permanente para ser tratado como humano, para ser visto como um sujeito. Essa ideia de sujeito portador de direito, que é moderna, essa luta moderna, que eu digo, da modernidade, essa luta é uma luta antiga, é uma luta nossa. É uma batalha nossa, diária, né? E essa batalha não está ganha. A gente foi vencendo ela, né? Então, por exemplo, ainda eu acho que 60 países ou mais penalizam de alguma maneira a homossexualidade nos seus códigos penais. Alguns penalizam a homossexualidade com a morte. Imagina, ainda mais de 60 países fazem isso, o que significa que nem todo país reconhece direitos LGBTs ou reconhece a comunidade LGBT como sujeito de direito. Ahmadinejad, por exemplo, disse, para escândalo do mundo, que não há homossexuais no Irã. Ele disse isso, aqui não existe homossexuais, ou seja, ele nega a própria existência de homossexualidade no país dele. Agora, nesse momento, na Ucrânia, há uma caça à comunidade LGBT. No Brasil, a comunidade negra é morta como mosca, e as pessoas naturalizaram isso. As pessoas naturalizaram a polícia entrar nas periferias, em qualquer periferia, do Oiapoque ao Chuí, né? Em Recife, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, entrar na periferia e matar pessoas como se fossem animais, né? Não reconhecê-las como sujeito de direitos, embora a Constituição declare que elas são sujeitos de direito. Mas um policial, quando mete o pé numa porta de uma favela, sem mandato de prisão, e metralha pessoas, 2 seguranças de um shopping, como aconteceu agora na Ilha do Governador, a Paisana, abordar de uma maneira desrespeitosa e violenta um rapaz que foi trocar o relógio com o próprio pai porque ele era negro, prova que uma parcela expressiva da população e grupos não são tratados como humanos e que nossa batalha é para que nós sejamos considerados humanos e sujeitos de direito, né? E aí a comunidade LGBT está nessa batalha. E dentro da comunidade LGBT tem esse segmento que é um segmento ainda mais vulnerável, que é o segmento das pessoas trans, né? Na verdade, pessoas trans, travestis, transexuais, transgêneras. Essa comunidade sexo-diversa. Essa comunidade ela ainda é muito vitimada no Brasil, sobretudo as travestis prostitutas que vivem da prostituição. São alvo de violências, garotos de classe média saem nas ruas para jogar ovos, para dar tiro, né, para sequestrá-las, para serviciá-las. E isso é tratado como natural, como se naturaliza a morte de pretos, porque no imaginário dessas pessoas nós não somos humanos, né? Não somos tratados como humanos. Há uma hierarquia, cria-se uma hierarquia na sociedade em que uns são mais humanos que outros. Algumas mortes valem mais, rendem mais notícia,
horas de cobertura jornalística, né? A morte da menina Nardoni foi horrível, horrível. Mas muitas crianças pretas morrem de maneira terrível e que não são citadas, não ganham cobertura, né? Como se a vida delas não interessasse. E as pessoas vão assimilando isso, as pessoas vão se transformando em monstros sem se dar conta. É assustador isso, né? No Rio, aquele menino que foi atado num poste, e surrado, linchado, ao meio-dia, no centro do Rio de Janeiro, aquilo para mim é uma coisa chocante. E na época, Raquel Scheherazade, é importante lembrar, porque, como diz Milton Nascimento, a minha arma é o que a memória guarda. A Raquel Scheherazade naturalizou isso num telejornal e interpelou todos nós que tratamos aquela pessoa que nem sabíamos se era delinquente, e se fosse delinquente, teria direito a um julgamento justo, a uma prisão decente. Ela interpelou a gente a levar para casa. Está com pena? Leva para casa. Ela pode ter se arrependido, espero que ela tenha se arrependido. Mas é importante lembrar que uma apresentadora foi capaz de fazer isso. Ela teve a coragem de fazer aquilo que muitos não têm coragem de fazer, mas pensam iguais. Muitos delegados de polícia, quando gays são assassinados e travestis, eles não têm a menor empatia pela vítima. Então, eles não têm vontade nenhuma de descobrir os assassinos. E, muitas vezes, os argumentos dos assassinos são assimilados pelos investigadores. O assassino diz, não, ele deu em cima de mim, por isso que eu matei. E o investigador simplesmente concorda inconscientemente consciente ou inconscientemente com esse argumento. E, portanto, perdoa o assassino e a investigação não vai para lugar nenhum. E, por isso, os assassinatos LGBTs não são solucionados. Quase que 80% deles não vai a lugar, ou mais, não vai a lugar nenhum. Não se identificam os assassinos, não são punidos. E esse ambiente de impunidade, seja para o assassinato de pessoas LGBTs, seja para os assassinatos perpetrados pelas forças de segurança contra a população pobre e preta, esse ambiente de impunidade reforça que essas pessoas façam isso. Mas, se o policial não é punido quando mata uma pessoa inocente, sob a desculpa de que está fazendo uma guerra ao tráfico, ele vai matar outros tantos. Aquela vida não tem valor. Né? Não tem valor para o Estado, não tem valor para a sociedade, então ele vai matar outros tantos quantos. Jean, a conversa fica muito boa, a entrevista passa num foguete. Foi um prazer te receber, Jean, para a gente poder falar disso. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades para a gente poder conversar, que tem assim, a pauta devia ter umas 50 perguntas, né? Mas é óbvio que não dá para fazer. E te agradecer muito por esse carinho, por essa atenção. Eu acho que você tem esse papel mesmo de trazer para essas novas mídias. É o que eu vi na sua entrevista com o Drauzio, né? Que é ocupar esses espaços digitais que estão aí para levar a nossa mensagem. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, viu? Obrigado a você e a toda a galera que faz o Cultura Geral e assiste o Cultura Geral. Um beijo. Fique bem. Não saia daí, que daqui a pouquinho eu vou te pegar o seu endereço, que eu tenho que mandar uma caneca para você. Bom, gente, chegamos ao final aí do Cultura Geral. Um grande abraço, voltamos amanhã. Entrevistamos essa personalidade super bacana, que é o Jean Willis. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Cultura Geral. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa.